Livro Traduzindo Deus, de Sean Bowles, capítulo 2. A revelação da revelação. Eu sou uma pessoa criativa que ama contar histórias, seja pelo meu tempo como diretor de uma empresa de videogame, ou como escritor de ficção não publicadas, como produtor de filme ou como palestrante para milhões de pessoas. Eu sempre atravesso o processo desenvolvendo uma história. Eu amo o poder de uma história. Quando você consegue entender a história de um indivíduo ou a de um grupo de pessoas, você pode se relacionar melhor com elas. Para realmente entender como a profecia funciona, a história de João, o discípulo amado, é a forma mais clara de entender o papel do profético no Novo Testamento. João sabia que era preferido de Jesus, não porque ele era o único altamente favorecido, mas por causa da qualidade do amor que experimentou com Jesus. Ele se intitulava de o melhor amigo de Jesus, aquele a quem Jesus amava. Ainda assim, a incrível amizade que eles possuíam não chegou à estatura que João desejava até que ele tivesse seu encontro. Conseguimos enxergar através dos olhos dele porque ele nos mostrou o que viu no livro de Apocalipse. Antes de qualquer coisa, se você é alguém que busca o dom profético, você precisa ler Apocalipse, levando em consideração o contexto de amizade e não o escatológico. Você precisa ver a amizade dinâmica entre João e Jesus. Precisa primeiramente entender João a fim de compreender completamente o que Deus o revelou. Antes de se preocupar com pré-tribulação, pós-tribulação, determinismo ou até mesmo a escatologia milenar, você precisa ver a dinâmica entre o homem que recebeu a revelação e o seu Deus. João, que dizia ser o melhor amigo de Jesus, foi levado ao céu para ver algo. Ele foi levado para ver a revelação chave para todas as outras revelações na história. Aquela revelação não era somente sobre o retorno de Jesus, sobre ele ser um Deus glorioso ou sobre o fato de que ele preparou um lugar para nós. A revelação era sobre nós. João, o primeiro a ver Jesus em toda a sua glória, uma resposta à oração de Jesus. Veja João 17. João se sentia muito próximo de Jesus e teve um dos relacionamentos mais profundos com Deus entre todas as pessoas da história. Sua revelação contrabalanceia aquela dos judeus, pois ele representou o filtro do amor. Ele entendia que o amor era o objetivo principal. João desejava estar com Jesus onde ele estava. Apocalipse 1. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhantes a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo por todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, do versículo 9 ao 18. Em Apocalipse 1, a primeira coisa que Jesus revelou a João foi a plenitude da sua natureza divina. O Pai levou João para o céu a fim de que ele testemunhasse Jesus em sua verdadeira forma. João tinha visto apenas o homem Jesus e o Filho do homem ressurreto, mas jamais o havia visto em glória. Ele nunca tinha visto seu amigo como ele realmente é. Pare por um momento e pense em como isso é real. Como deve ser saber que podemos ver a Deus da forma que ele realmente é.
Joga aquela antiga teologia supersticiosa sobre não ser capaz de ver o rosto de Jesus e viver no lixo, certo? João era apenas um homem e ainda assim viu. Ele viu Jesus como ele realmente é. Essa é a primeira resposta completa à oração de Jesus ao Pai. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e veja minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. João 17, 24. João estava tão maravilhado que caiu como se estivesse morto. Essa é a parte que eu e você precisamos ponderar a respeito juntos. Pense sobre essa reação. O que o homem que se sentia extremamente próximo de Jesus atravessou dentro de si ao vê-lo dessa forma? O que fez com que ele tivesse um colapso de tal forma que Jesus precisou estender a sua mão para que ele ficasse de pé? Depois que João o viu dessa forma, Jesus falou sobre a igreja que ele havia comissionado aos discípulos a construírem. Não uma igreja específica, mas igrejas de cidades, organismos vivos da natureza de Deus, cercando relacionamentos, não estruturas. Jesus falou com João, como sempre fazia em palavras estranhas e parábolas que não eram apenas para a igreja do seu tempo, mas que permaneceria até o seu retorno. Ele queria que todos os cristãos lessem e interpretassem as cartas em seus dias. Apocalipse 2 e 3 é leitura obrigatória para qualquer pessoa desenvolvendo um dom profético. Leia, releia e leia novamente, pois ali tem muito conteúdo para um espaço muito pequeno. Estude como Jesus se relacionava com João. Leia sobre a revelação que Jesus queria dar à igreja para sustentá-la e que falasse em seu coração. É incrível para muitas pessoas que ouvem Deus ter uma experiência como a que João teve e ter um encontro mais monumental possível. Jesus falou a João sobre a igreja, revelou-se e ordenou que João escrevesse o livro de Apocalipse, e havia material suficiente ali para ser motivo de glória por muitas gerações. Ponto final. Mas então algo inesperado e maravilhoso aconteceu. Havia mais. E o que foi revelado mudaria tudo. Apocalipse 4. Suba mais alto. Sim, conferências carismáticas modernas e muitas igrejas fizeram grandes termos clichês das escrituras e esse é um deles. Mas apague seu repertório por um momento e escute uma nova abordagem a respeito disso. Supere a familiaridade das escrituras que você já leu muitas vezes e comece mais uma vez. João ouviu uma voz de algum lugar no céu o chamando para ir mais alto dentro da revelação. A voz chamava-o para além daquilo que ele poderia ter visto ou compreendido anteriormente. A partir de Apocalipse 4:19, João começou uma jornada ímpar de ver todas as coisas que precisariam acontecer antes de Jesus retornar. Ele viu guerras, demônios, dragões, prostitutas, doenças, pragas, justiças, mártires, muitos simbolismos. Então, em meio à revelação tão intensas, ele foi levado à essência do livro de Apocalipse. Ele deveria escrever cada revelação para que as futuras gerações pudessem entender o coração de Deus. Isso os garantiria perseverança e perspectiva para superar qualquer coisa que se colocasse no caminho deles. Seria a revelação das revelações. Ele foi levado a um encontro celestial, Apocalipse 19, em um espaço onde multidões estavam adorando e exaltando em altas vozes. E ele entendeu o porquê assim que ouviu que a multidão estava cantando. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse 19, versículo do 5 ao 8. João sempre soube que era o melhor amigo de Jesus, mas de
Mas de repente, ele estava vendo o próprio desejo do coração do Pai para seu filho. Aquilo que abasteceu o desejo de Jesus para ir à cruz, a noiva de Cristo. A coisa mais incrível sobre o que ele viu era o fato de que ela estava totalmente preparada. Ele não estava vendo apenas um símbolo de um povo na terra em um momento em que estivesse pronto para Jesus, e sim o auge de todos aqueles que amaram Jesus e o amarão em todas as gerações. Mais incrível ainda, João estava enxergando a imperfeição absoluta, totalmente preparada para o casamento, totalmente pronta e adornada para se casar com Jesus. Recordo de estar no casamento do meu melhor amigo, Jonas. Eu era seu best man. E enquanto estávamos juntos no altar, aguardando a noiva entrar, observei meu amigo. Nunca tinha visto um anseio tão grande em um homem antes, mas talvez tenha sido porque jamais havia sido tão íntimo de alguém que estava experimentando aquilo. A marcha nupcial começou e estava observando a entrada com esperança, empolgação, amor, e quando ela finalmente entrou, Jonas ficou sem ar. Literalmente sem ar. Eu estava prestes a rir, mas parei quando olhei para o rosto dele. Era como se dissesse: Deus, você está me dando tudo o que eu já desejei. Ela é tão boa, tão digna de ser amada, tão perfeita. Obrigado. Enquanto as lágrimas corriam pelo seu rosto, eu podia sentir sua alegria e seu regozijo. E eu sabia que era algo parecido com o que João havia visto em Apocalipse 19. Senti-me como João no casamento do meu amigo. Ele viu a forma mais perfeita da noiva que o pai havia ajudado a preparar para seu filho. Não é de se imaginar porque Deus enviaria seu filho para a terra a fim de pagar um preço tão alto. Deus sabia o que Jesus receberia em troca. E sabe do que mais? Somos uma linda noiva. Você é muito valioso. Eu vejo você em Apocalipse 19 e você é maravilhoso. E foi assim que João passou a enxergar a igreja a partir daquele momento. Ele não a enxergava como se ela fosse gloriosa em algum dia, mas como que já havia sido estabelecida e prometida. Vendo as pessoas no final da corrida como troféu nas mãos. Agora entenda. João estava lidando constantemente com a igreja e com as políticas de Estado. Ele estava lutando contra uma seita que estava dissolvendo a verdade, lutando pela revelação de como Jesus deveria ser entendido em sua geração. Checando os fatos, João ainda não havia visto um povo totalmente preparado na terra. Ele provavelmente estava vendo a falta daquilo que não estava neles ou que estava presente na terra. Ele lutava para que as pessoas recebessem a mensagem básica do evangelho de amor e do poder de ressurreição de Jesus. Ao ler seus livros anteriores, 1ª, 2ª e 3ª João, é possível ter uma ideia do que ele estava enfrentando. Contudo, ao ter a revelação do Apocalipse, quando ele viu o próprio objeto do desejo de Deus totalmente preparado para Jesus, ele ficou completamente maravilhado. Agora ele estava vendo a eternidade. A noiva preparada não apenas para servir, mas para participar como criadora, participar como cônjuge, participar como filho e como amigo. Quero interpretar ou parafrasear Apocalipse 19, versículos 9 e 10 aqui. Está como eu imagino que aconteceu. Apocalipse 19, versículo 9 e 10, parafraseado para sua compreensão. Então o anjo olhou para João, que havia sido escolhido para ser o padrinho de honra do casamento, e disse: Escreva para todas as gerações. Benditos são aqueles que são convidados para o banquete das bodas do Cordeiro, para que vejam a gloriosa noiva e o noivo se casando. Essas são as palavras verdadeiras e testemunham a Deus. O que você está vendo agora é o auge da história de Deus. É o final feliz de tudo que acontecerá e todos verão isso. Assim João se prostrou aos pés do anjo, completamente maravilhado pela beleza daquilo que o Pai havia preparado para Jesus, a noiva de Cristo. Ele não conseguia achar um jeito de descrevê-la. Ela era bela demais, maravilhosa demais. O desejo do Pai se manifestando através de todos os cristãos de todos os séculos, juntos dizendo: eu aceito. Para Jesus era demais para João.
eu aceito para Jesus era demais para João. Era algo de maravilha extrema. Escreva você, disse ao anjo que havia ordenado a escrever. Você viu a mesma coisa que eu vi e é um anjo, mais santo do que eu. Eu sou apenas um homem. Mas o anjo respondeu a João: não tente me dar essas responsabilidades e me tratar como se eu fosse mais santo ou mais valioso do que você. Eu sou apenas um servo, como você e todas as outras pessoas que entendem que a humanidade foi criada para ser cônjuge de Cristo. Isso é o que o Pai quis desde o início. Esse é o testemunho que guardamos. Foque a sua adoração e os seus sentimentos na santidade e no valor de Deus, porque o que você vê aqui com a noiva é a história de Deus revelando-se para você. Uau! É sobre isso que o espírito da profecia está falando. A noiva preparada para o noivo. Esse é o espírito da revelação. Essa é provavelmente uma maneira nova para muitos de vocês verem as Escrituras. Mas é essencial entendermos que quando Apocalipse 19:10 é citado, existe um tema. E não é somente sobre o dom da profecia, é sobre a noiva que se preparou. Esse é o objetivo da profecia: conectar pessoas à natureza empoderadora de Deus para que se tornem como Ele, e é para que mostrem a maravilhosa natureza dele por toda a terra. Eu amo como em Apocalipse 19:8 a noiva está adornada do mais fino linho, o que demonstra que ela já está preparada e vestida da natureza de Cristo, agindo na terra de acordo com seus padrões, valores, decisões e atitudes. Quando João retorna de sua experiência, estou certo de que ela transformou a maneira como ele enxergava tudo e todos. Ele provavelmente não conseguia mais enxergar com qualquer valor as fraquezas das pessoas ou a religiosidade na igreja. Ele agora via que todos tinham sido convidados para ser aquela noiva. No final da corrida, com o troféu na mão. Não é necessário a nenhuma unção para perceber o que existe de errado na vida de alguém. Conte alguma novidade. Veja o ouro e fale para elas a respeito dele. Phil Elston. Paulo fala sobre esportes e corridas em várias ocasiões. É uma imagem incrível da jornada cristã. Também é essencial ter isso na perspectiva quando você pensa sobre profecia, porque ajudará você a estabelecer uma meta mais alta consigo mesmo. Paulo escreveu sobre como cada cristão precisa participar da corrida, como se ele mesmo fosse ganhar o prêmio, porque um corredor não corre para ganhar o segundo lugar, ele corre pelo ouro. Quando João voltou do céu, ele viu a igreja de uma maneira nova. É como se ele tivesse visto todos que estavam competindo já no final da corrida com o troféu em mãos ou com a medalha de ouro. No natural, todos eles provavelmente se parecessem com discípulos, prostitutas, pescadores, marginalizados e ricaços de seus dias. No entanto, em seu espírito, João possuía uma nova visão da revelação. Ele conseguia ver todos como se já estivessem totalmente preparados para dizer sim no dia do casamento. E foi dessa forma que ele começou a tratar todas as pessoas. Isso sim é paternidade e treinamento vindo do melhor lugar possível. O que aconteceria se as pessoas tratassem você desde quando era uma pequena criança, como se fosse se tornar uma das pessoas mais importantes da história e da eternidade? O que aconteceria se escolhêssemos tratar uns aos outros de acordo com a nossa identidade eterna nesse exato momento? Um dos últimos grandes moveres de Deus será um avivamento em toda a terra. Entraremos em um lugar perfeitamente funcional de revelação que empoderará pessoas a dizerem sim para Deus e a carregarem a sua natureza para que possam ser incríveis nesse exato momento e não apenas na eternidade. A revelação empodera a ver todos ao seu redor como vencedores e valiosos. A glória de Deus está vindo e virá pelo seu glorioso amor. Bob Jones. Seu objetivo em trazer revelações para outras pessoas deve ser encorajá-las, fazendo com que elas acreditem que não são apenas boas corredoras em uma corrida, mas que são dignas de receber o primeiro lugar. A revelação lhe empoderará a ver todas as pessoas à sua volta como vencedores, como a noiva. Também lhe ajuda a ver
como ajudar pessoas e grupos a superar obstáculos que os mantêm longe do empoderamento. Muito do profético das últimas décadas não tem se alinhado com a verdade do amor. Ele veio de muitas teologias e movimentos centrados em seus próprios interesses, ou simplesmente de uma teologia rígida que não está focada na imagem geral do amor. Você pode evitar essas armadilhas não só tentando ver cada pessoa para o qual você trará a revelação como amável, como também pedindo a Deus que lhe dê seus olhos para enxergá-las na eternidade. Deus sempre vê o final antes do começo, e Ele também deseja que você faça o mesmo. Eu vejo você no futuro, e você está muito melhor do que está agora. Kim Clement. Isso é parte de cada assunto. Em toda a história da Bíblia, é parte do amor infinito de Deus. É porque profetizamos. Em outras palavras, a profecia é uma ferramenta para ver a imagem completa daqueles que Deus ama. Deus te abençoe e te aguardo no capítulo 3.